Graças a Deus, essa grande família tem um privilégio de estar no lugar onde nós valorizamos as famílias, porque a nossa visão é essa, igreja forte. Todos nós desejamos uma igreja forte, não é verdade? Uma igreja sólida, sadia. E, para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar na base da igreja, que são as famílias. A igreja, na era dos apóstolos, começou nas famílias. Então, uma família capenga, uma família destruída, uma família que não é tratada na palavra, isso vai afetar na funcionalidade do corpo de Cristo. E é por isso que, o último domingo do mês, nós trazemos uma palavra específica para as famílias. Você está pronto? Você é ensinável? Graças a Deus. Amém. É bom ouvir essas coisas, né? Os ministros ficam até empolgados, né, Vanusa? Não, sou ensinável, aleluia. E você não é daqueles que só se interessa aquilo que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Amém. Nós precisamos ouvir. Amém? E essa palavra, irmãos, falamos de culto da família, não pense que é só para os casados, mas todos nós, seja solteiro, não é verdade? Divorciado, mora sozinho, jovens, para todo mundo. Né? Nós não nascemos assim do acaso. Nós viemos de uma família. Independente da questão estrutural, irmãos, das realidades, mas damos importância às famílias. Família é um projeto de Deus. Amém? Família é um projeto de Deus, continua sendo projeto de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. E você está num bom lugar. Abra, por favor, em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu estou lendo um versículo que dá a entender aqui, eu acredito que você conseguiu pegar isso, que é um versículo conclusivo. Há um contexto, irmãos, muito importante que a gente precisa trabalhar. Mas vale ressaltar que um vínculo da perfeição, irmãos, é algo que é possível. Esse vínculo da perfeição, irmãos, não é aquela coisa de você ser perfeito, no sentido de que você não vai errar, que você não vai falhar. Todos nós falhamos. Mas esse vínculo da perfeição está relacionado à maturidade. Amém? Onde você tem um Deus que é o Senhor da sua vida, onde você replica exatamente o que aconteceu com você. Agora fala aqui, irmãos, a respeito, esteja o amor. Eu não quero botar um amor no sentido hollywoodiano, o amor irresponsável que pode tudo, porque hoje a gente está vivendo um tempo assim, onde as pessoas, em detrimento de um amor distorcido, não corrige, não é verdade? Não se alinha, não se sujeita à palavra, não crê na verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Nós que conhecemos a palavra, e a palavra é a verdade, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessas modas. O amor é importante. Conhecemos o amor em linha com a palavra. E esse amor, irmãos, que inclusive já foi derramado nos nossos corações, você que é convertido sabe muito bem isso, vai me levar, irmãos, à maturidade, à renovação da palavra, à exposição à palavra. Não é verdade? Então, essa conclusão aqui, que é
a parte inicial da ministração, eu quero que você valorize isso, que o amor na nossa vida não é meramente um enfeite. Não é algo somente com relação a como eu vou expressar. Isso faz parte também da nossa vida, em relação ao meu irmão, às coisas de Deus. Mas há algo também fundamental, que é crucial para a nossa vida. E eu quero voltar, como estou trabalhando, comecei por uma conclusão, eu quero ir lá em cima, que vai ser o contexto desse versículo que nós acabamos de ler. Vamos lá para o versículo 1 do mesmo capítulo 3 de Colossenses. Diz assim, presta atenção, por favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos aqui ressuscitaram com Cristo? Está falando, irmãos, daquilo que aconteceu conosco. Amém? Está falando aqui do novo nascimento. Ok? Buscai, presta atenção nessa palavra, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, versículo 2, uma outra palavra que eu quero que você guarde. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Agora, uma outra parte que eu quero que você também guarde. Porque morrestes. Você morreu. Nós morremos. Então, buscai e pensai as coisas do alto, faz parte da nossa vida hoje. Porque nós morremos. E, naturalmente falando, aquele que morre, ele não sente. Defunto sente alguma coisa quando morre? Ele age, ele tem o controle do corpo quando morre? Não, morreu, acabou. Então, trazendo no sentido espiritual da nossa vida, irmãos, em relação ao mundo, em relação ao sistema e as coisas que nela há, e espiritualmente falando, você vai entender exatamente isso, nós morremos. Então, buscar e pensar precisa fazer parte daqueles que morreram. Amém ou não amém? Então, perceba aqui que a gente começou a falar sobre a questão do amor. Então, quando nós morremos, e essa transformação que aconteceu com a nossa vida, envolveu o quê? O coração. Agora, se esse coração ele não foi transformado, ele não vai morrer. Porque um coração transformado em Jesus, isso também, irmãos, está vinculado àquilo que aconteceu com a nossa vida em relação ao sistema. Nós morremos. Porque, irmão, se isso não acontecer, tudo isso que nós vivemos no reino passa a ser um legalismo, se torna pesado. É sério isso, irmãos. Quando Jesus falou até para aquele, se eu não me engano, Nicodemos, não é isso? Necessário vos é nascer de novo. Você não consegue ver nem entrar se você não nascer de novo. E o nascimento, e o novo nascimento está relacionado ao que aconteceu com a nossa vida. Você só consegue enxergar, você consegue entrar mediante a uma transformação que acontece aqui dentro. Tudo bem por aí? Você está bem? Olha só o versículo 5, continua. Parece redundante isso, mas é exatamente isso que o versículo está trazendo. Quantos aqui morreram? Pergunte ao seu irmão se ele já morreu. Já. Se eu já morri, por que o texto aqui no versículo 5 fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza? Porque, irmãos, há uma constância daqueles que morreram. Porque existem coisas, irmãos, que tentam trazer você de volta. É forte ou não é, Brasil?
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque nós entramos, não é isso? Olha só, preste atenção, vamos voltar lá. Pensai nas coisas da onde? Porque morremos. Beleza? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição e impureza. Dentro desse pacote de prostituição e impureza, porque às vezes a pessoa lê assim e não reflete o que está por trás daquelas informações, porque tem muita coisa ali. Porque se fala de prostituição e impureza, irmãos, isso pode envolver também pornografia, que tem entrado nas igrejas. Há pouco tempo nós ministramos aqui para casais e falamos sobre pornografia. Eu trouxe aqui estudos de instituições sérias que deu um relatório bem assustador. De 10 crentes, 7 acessaram pornografia nos últimos 3 meses. Ao silêncio. Impureza, infidelidade no casamento e tantas outras coisas mais entram aqui. Não é só a pessoa que comercializa o corpo. Entra nesse pacote aqui. Sensualidade, paixão, sensualidade, desejo maligno. Avareza, que é amor ao dinheiro. Ter o dinheiro como seu Deus. E não pense que esse negócio é só para quem é rico. Tem pobre também que ama o dinheiro. Tem pobre também que se movimenta com base no dinheiro. Tem pobre que, ou pobre ou rico, que a sua vida está condicionado, nada de errado, irmãos. Nada de errado. Você precisa trabalhar, você precisa produzir, você precisa estudar. Mas quando você coloca essas coisas na frente de Deus, começa a complicar. Porque Deus precisa ser o primeiro. O único Deus. Pastor, o senhor falou único Deus? Porque essas coisas, ele pode se tornar deuses na sua vida. E por isso que os que morreram, precisa fazer morrer, porque de vez em quando essas coisas tentam vir, igual o Jason. Onde você mata, ele vem. Não é isso? Por isso tem sexta-feira 13, parte 13. Nunca morre. Você está fazendo morrer hoje, amanhã você tem que fazer de novo. Por isso que você precisa pensar nas coisas do alto. Está tranquilo para você aí? Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Vamos lembrar essas coisas, irmãos? O que o autor está trazendo é exatamente isso. Uma prática das pessoas lá de fora. Só que eles não morreram como você morreu. Em relação às coisas de Deus. Mas com relação à vida espiritual, irmãos, eles estão mortos. E por isso que através de Jesus, nos tornamos vivos através dele, não é isso? Nós nascemos de novo. Você está comigo? Então, com relação a essas coisas lá fora, irmãos, é fato. Não vou ficar nem chateado, triste com isso, no sentido de que, não era para fazer. Mas, irmãos, a condição que eles estão não é diferente. Nós sabemos disso, porque nós vivíamos assim, como diz o próprio texto, no outro tempo. Onde nós não somos mais filhos da ira, filhos da desobediência, porque nós temos paz com Deus. Você não entendeu? Você não é mais filho da ira. Você é filho de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Escrito de dívida que era contra você, foi resolvido na cruz. Então, a minha condição
hoje, como filhos de Deus, não mais como filhos da ira, é não deixar que essas coisas reinem. E o que eu tenho que fazer? Fazei, pois, morrer. Fazei, pois, morrer. Porque tem muito crente que tem um pensamento errado, achando que quando aceitar Jesus, está tudo certo. Não, irmãos. Existe uma responsabilidade que vai envolver eu, que vai envolver você. Ninguém vai poder fazer isso por você, nem por mim. Pastor, me faz morrer. Não, irmãos, é você. Pastor, faz uma oração forte, porque eu sou tentado, pastor, a pressão da carne. Faz uma oração forte. Não, fazer morrer. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui nós citamos que se fala de natureza terrena. Deixa eu terminar aqui, versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora mudou. Amém? Entenda que natureza terrena, como é citado aqui, não são os demônios. Então, irmãos, concluímos que o problema não é a prostituição, não é a pornografia. Deixa eu falar algo aqui para você não ficar escandalizado. Não é o pênis, não é a vagina. A gente vai ficar escandalizado com isso, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Precisa falar isso. O problema não é o seu filho rebelde. O problema não é isso, não é aquilo outro. O problema está no coração. E aí, irmãos, o problema não é questão de homossexualidade. Não é esse o problema está no coração do homem. E é por isso, irmãos, que precisa haver transformação por dentro. Agora, algo que nos chama a atenção é quando no primeiro momento se parece que houve um caminhar, um introduzir, um aceitar. Mas, irmãos, apenas na teoria não funciona, mas de fato precisa acontecer algo aqui dentro. Porque, irmãos, se não acontecer transformação aqui, todas essas coisas, irmãos, pelas quais sabemos que a gente precisa morrer, matar, não vai acontecer, vai ser pesado. Meu Deus do céu. Mortificar não é matar, mas destruir o seu poder. Eu falei para você o tema da ministração hoje? Não? Vou falar agora, de propósito. Idolatria. E na cabeça de todo crente, quando ouve essa palavra, lembra de quem? Dos nossos irmãos católicos que adoram imagem. É ou não é? Não, eu não sou, não, eu sou evangélico. Eu não adoro imagem. Mas você sabia que a idolatria, irmãos, é um dos piores problemas que pode acontecer na vida do homem? E na igreja evangélica está recheado de idólatras, onde não se permite tratar a palavra. E eu creio até, irmãos, na possibilidade da falta de conhecimento da palavra que deixa a pessoa nessa condição. E eu creio em nome de Jesus que, como dos outros cultos, libertação acontecendo para as famílias. Tantos problemas que vemos na nossa casa, irmãos, qual é a situação? O que precisa acontecer aqui dentro? E é por isso que estamos num ambiente, irmãos, onde nós ouvimos a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Na medida que nos envolvemos com a palavra, o nosso coração fica cheio da palavra, e a gente consegue colocar esses deuses que nós citamos aqui no lugar deles. Mortos. Aleluia. Você está comigo? Porque o novo coração, irmãos, nos dará uma disposição mental. Irmãos, isso nos remete imediatamente, quem está acompanhando aqui,
estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós falamos muito sobre o capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala exatamente o que aconteceu. Ele cita várias obras da carne, várias situações que vai acontecendo, inclusive até a questão da homossexualidade, onde ele fala assim, uma disposição mental, há um problema nessa área, Deus os entregou a uma decisão que eles tomaram no coração. Irmãos, e todos nós sabemos, irmãos, que o pecado ele já vem carregado, ele já tem no seu anexo dano. Então, há um juízo que Paulo ele diz lá, se você for lá no capítulo 1, você vai perceber isso, onde Deus os entregou. É isso que vocês querem? Querem seguir aquilo que está no seu coração, não aquilo que Deus projetou para a sua vida? Então você sofrerá justamente a consequência pelas escolhas. E às vezes as famílias sofrem, estão em determinadas situações, justamente por causa de um coração que não está alinhado com a palavra. E na hora, irmãos, quando as coisas, e esses deuses que nós conhecemos, que veio lá do outro tempo, quando nós não éramos nascidos de novo, porque nós habitamos nesse tabernáculo de carne. Na hora que ele tentar se manifestar, se você estiver com o coração alinhado com a palavra, você, opa, quietinho aí, carne. E se você tem dificuldade para botar a carne no lugar dela, eu creio que nessa manhã você vai mudar. Amém, irmãos? Pastor, então, como fazer isso, pastor? Vamos lá para o versículo 8. Presta atenção aqui, ó. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojai-vos, irmãos? É desfazer, jogar fora, eliminar. E aí ele continua, irmãos, outras coisas também que a gente precisa mortificar. Aí ele fala aqui, ó, igualmente de tudo isto, 2 pontos, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E aí o versículo 12, pula lá para o versículo 12. Nós aprendemos aqui, nós vimos aqui que é despojai-vos, igualmente de tudo isso. E aí no versículo 12 ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quantos eleitos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí você vai lembrar lá de Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, não é verdade? Amém? É deixar, irmãos, é despojar de todos os ídolos que dominavam você. E é isso, irmãos, é uma prática constante. Tem muito crente se esquecendo disso. Pelo fato de estar dentro da igreja, irmãos, e aqui o propósito é um ambiente de transformação da mentalidade. Um ambiente, irmãos, que vai ajudar a você a viver uma vida como Cristo projetou para que você vivesse. É um ambiente, irmãos, que foi preparado para ajudar você. Você concorda comigo? Por isso que a pergunta que eu fiz, você está disponível? Você é ensinável? Porque, irmãos, algo muito triste que às vezes acontece. Irmãos, não só aqui, mas eu creio que na maioria das igrejas evangélicas, ou todas as igrejas evangélicas, há pessoas, irmãos, que ouvem palavras aqui, instruções para a sua vida, irmãos. E nós estamos num culto da família, o propósito é ver a nossa família bem, ver a minha vida bem. Não terceirizar, não passar para o outro, mas eu também fazendo parte do contexto de que eu também posso mudar, eu posso também contribuir. E há uma instrução, irmãos, e há uma palavra que vai me ajudar a caminhar nesse fluxo. Amém. E é complicado quando a pessoa está diante de uma palavra, uma instrução, sai daqui, esquece tudo e continua fazendo a mesma coisa. E eu estou falando aqui, irmãos, em relação a não vivermos conforme uma outra situação. Não vivermos como vivíamos outrora, como o próprio autor fala aqui. Só que agora nós morremos. E aí o texto aqui,
Tem uma outra passagem que eu gostaria que você abrisse. Pode colocar aqui, por favor, quem estiver projetando para mim. É Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse texto aqui é bem conhecido, nós citamos sempre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guardar quem, gente? Guardar o quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A própria palavra fala isso, irmãos. Como é importante guardarmos os nossos corações. A pergunta que eu faço para você nessa manhã: você está guardando o seu coração? Ou você está terceirizando isso? A responsabilidade de guardar o coração é minha, é sua. Não é o seu pastor, não é o seu líder, é você. Onde estamos diante, irmãos, de deuses com Deus, D minúsculo, que a qualquer momento tentam nos dominar. Porque outrora éramos dominados por esses deuses. E porque existem muitos crentes hoje que se conformam com isso. Irmãos, essa mensagem aqui não é trazer condenação para você. Possa ser que tenha alguém aqui que esteja com uma dificuldade nessa área. Mas o objetivo aqui, irmãos, é libertar você. Amém, irmãos? E há uma instrução aqui, irmãos. Se você pegar essa palavra, você vai sair dessa situação. A partir de hoje, chega! Coisas que nós, irmãos, vivenciamos dentro da nossa casa. Possa ser que algo, uma posição minha, uma posição sua, não esteja sendo feita, irmãos, e essas coisas estão reinando, tomando conta, causando inquietação dentro da sua casa, porque há uma atividade, há um processo, há uma responsabilidade que não está sendo feita. Porque pelo fato de eu ter morrido com Cristo, ressuscitado com Cristo, há uma responsabilidade de fazer morrer todos os dias isso aqui. Irmãos, quando o foco está relacionado ao que acontece no secreto, não vai funcionar. E às vezes, irmãos, acontece muito isso no meio do crente, né? Quando há um pecado exposto, né, aponta. E aqueles pecados que as pessoas às vezes nem conseguem nem demonstrar, não é visível. Porque, irmãos, a gente precisa entender que a situação que a humanidade vive, as coisas que nós presenciamos hoje, o que aconteceu conosco, irmãos, começou lá de Gênesis. Uma decisão, irmãos, uma escolha lá de Adão e Eva, começou lá. Então, quando Deus ele olha para o homem, ele não olha para a prostituição, ele não olha para a pornografia, ele não olha para questões de violência, irmãos, ele olha para o coração. Eu lembro de um termo, irmãos, que era muito usado antigamente, as pessoas até discriminavam isso. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu coração. E alguns irmãos não entendiam, falavam assim, Deus não quer só o teu coração, quer você todo. Mas, irmãos, eu entendi exatamente o que significava isso. Porque, irmãos, é do coração que precisa partir mudança. Começa de dentro para fora. Porque, irmãos, enfeitar o pavão, você pegar um pangaré e colocar ele igual cavalo de raça, botar lá, escovar ele, botar uma dentadura nele, né? Fazer toda aquela, botar um negócio bacana, né? Tudo bonitinho. Você vai olhar assim, aparentemente você vai olhar, vai ver, vai falar assim, rapaz, é um cavalo de raça. Mas quando você colocar numa pista de corrida e der um tiro, o pangaré vai toque, 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 toque. Porque ele é um pangaré. Não é um cavalo de raça. Então essa coisa de enfeitar um pavão, aquela coisa de trabalhar o externo, não adianta. Precisa acontecer aqui dentro. E se você abrir o seu coração nessa manhã, meu irmão, a estação que você está, a dificuldade que você esteja passando, mas se você abrir o coração com a palavra, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Nós falamos aqui lá em Colossenses 3,14, que foi a primeira leitura que nós fizemos, sobre o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição não vai acontecer se não resolver o problema do coração do homem. Agora é triste, irmãos, que quando a gente fala isso, imediatamente nós lembramos dos perdidos. Mas a situação que estamos vivendo hoje, isso envolve também até aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde há situações no coração, irmãos, que as pessoas não se posicionaram.
onde falta alguma coisa, onde há um Deus ainda que está dividindo a autoridade com o celestial. Algo ainda que está deixando você, irmãos, preso, porque, irmãos, nós conhecemos a Cristo, e o Senhor, irmão, nos chamou para a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertar de quê, gente? Do pecado. Libertou você, e por que andar ainda prestando serviço, fazendo freelance, irmãos, para um Deus que nós matamos, morreu para a nossa vida? Agora você vai entender o porquê, a idolatria. Porque, irmãos, Colossenses, é importante você ler todo o capítulo 3 de Colossenses. É exatamente, irmãos, esse capítulo fala de idolatria. Você está comigo? Diga graças a Deus. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Então entenda o que significa a palavra. O que é idolatria, pastor? O que é idolatria? É ídola, no grego, ídolo. Ídola, latria no latim. Ídolo, latria, culto. Culto a ídolos. Culto a ídolos. E quantos ídolos, irmãos, nós podemos conhecer? O que é um ídolo? O ídolo é a imagem, ela traz uma imagem de Deus, de um Deus com letra minúscula. É quando quando se fala em idolatria, um Deus e o próprio ídolo, isso, irmãos, é algo humano, é algo da imaginação, daquilo que o homem projetou como importante para ele. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a idolatria não envolve apenas a figura de uma imagem, se prostrar uma imagem, de fato é uma idolatria. Mas, irmãos, quando a gente entende que quando se há um culto, quando se há uma reverência com uma imagem, ela está ligada a uma necessidade do homem. Aquilo que o homem precisa, aquilo que o homem se percebe como uma necessidade. Então, há coisas, irmãos, que a gente pode identificar claramente que se trata isso de uma idolatria. Está no mesmo nível, irmãos. E o crente, o nascido de novo, aqueles que têm a responsabilidade de fazer morrer, precisa tomar muito cuidado com isso. E tem muita gente vivendo uma vida, irmão, de insucesso, justamente porque a idolatria está acampado ali, e ele nem percebe. Você está comigo? Não precisa abrir, eu vou ler com você 1 João capítulo 5, versículo 20. Presta atenção aqui, ó. Não precisa abrir se você não quiser. Diz assim, ó: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí ele termina aqui no versículo 21. Filhinhos, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Guardai-vos dos ídolos. O que é o ídolo, gente? O ídolo não é nada. Salmo 115, se não me falha a memória, fala que tem olho para ouvir, tem olho para ver, ouvidos, tem um olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. É meramente um ídolo, não é nada. Porque, irmãos, somente, não haverá outro, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Isso engloba a própria Trindade aí. Então, irmãos, aquilo que está abaixo não pode dominar você. Porque você morreu. Defunto sente alguma coisa? Defunto questiona alguma coisa? Você morreu, crente. Pastor, o que é idolatria, pastor? Culto às imagens. Tem uma outra definição para você interessante. O que é idolatria? Dar
dar culto a um ídolo para receber alguma coisa em troca. Vai começar agora a esticar, né? Dar culto, presta atenção, dar culto a um ídolo. E a gente aprendeu aqui que ídolo não é somente aquela imagem, escultura, pode ser muitas coisas. Até o ministério da igreja. Até a sua esposa. Até o seu marido. Seu namorado, namorada. Redes sociais. Pornografia. O seu trabalho, o dinheiro. É forte ou não é, Brasil? Eu creio que o Espírito Santo está fazendo você pensar um pouquinho. Eu vou repetir. Idolatria é dar culto a um ídolo para receber alguma coisa em troca. E tem muitos crentes assim na igreja. Tudo começa em Gênesis, não falei para você isso? Vamos lá ver em Gênesis. Olha lá. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido vacilão. E ele comeu também. Para de botar a culpa nessa mulher, no seu marido. Você também é responsável. Entenda uma coisa. O homem não trocou Deus pela serpente. Quem sabia disso? Ninguém sabia, né? Agora. Ele trocou Deus pelo seu ventre. Obrigado, irmã Dueta. Ele trocou, porque só, vendo a mulher que era boa para se comer. E geralmente a idolatria não é buscar algo para satisfazer uma vontade própria. É ou não é? Agradável, esqueceu da palavra, esqueceu o que Deus falou com ela, não é para você comer. Mas ela viu que era boa, bonita, negócio bonito, bacana, interessante. Na internet. Esse negócio aí da igreja bacana, esse ministério aí. Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Já não basta o entendimento da palavra, irmãos. Mas ele achou que não, mas isso aí vai me dar coisa. É aquilo aqui. Alô? Presta atenção numa coisa. A idolatria é algo tão sério que essa tentação ela veio, essa coisa do mal apareceu antes do homem cair. O que eu entendo com isso é que o homem tem poder de decisão. Deus, ele não criou bonecos. Através de Jesus, irmãos, nós voltamos à origem. Sim ou não, pessoal? Voltamos, nascemos de novo. Não chegamos à plenitude. Faltar receber o corpo glorificado. Mas voltamos à origem, porque Deus habita dentro de nós. Nós nascemos de novo. Agora, hoje também temos essa decisão. Diante daquilo que é apresentado para a nossa vida hoje. Ficar com a palavra, ou ficar com aquilo que de repente está acontecendo aqui dentro, que talvez você não está guardando no coração, eu não estou guardando no coração. E o diabo, ele é um oportunista. Irmãos, percebe aqui, a serpente é enganadora.
Lançou a proposta. E é isso que ele vem fazendo todos os dias. Ele lança a proposta. Mas se você não tiver um coração alinhado, irmãos, a gente precisa guardar o coração exatamente com relação a essas coisas. Porque Satanás, ele anda em derredor, procurando oportunidade. E quando ele percebe uma fragilidade em você, irmãos, ele não vai vir com bombom. Copenhague para você. Você está comigo, irmão? Quem é o seu Deus? O eterno ou o seu ventre? É uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Amém, irmãos? Então, a gente vê nessa passagem aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde o homem trocou Deus pelo seu ventre. Porque a idolatria, irmãos, é o culto a si mesmo. É uma definição que a gente pode agora entender. É o culto a si mesmo, onde é para mim, louvado seja eu, é tudo para mim, tudo em volta, porque, irmãos, é muito perigoso essa área. Porque até mesmo em relação às coisas lícitas, irmãos, que é o congregar, daqui a pouco a gente vai estar sempre selecionando um lugar para estar, para congregar, com base naquilo que é para atender a minha necessidade aqui. Não a necessidade de questão espiritual, mas o meu ego, o meu ventre. E às vezes são coisas que não têm nada a ver, irmãos, com o novo nascimento. Eu sabia que ia ficar um silêncio aqui, não tem muito glória, mas, irmãos, está tranquilo. Você está comigo? É sério quando trocamos Deus por um apetite carnal. E eu creio, irmãos, que há uma estrutura criada para a gente identificar isso. Além da palavra que nós temos. Onde há uma direção, fazer morrer. Eu creio, irmãos, em sinalizações do Espírito. Eu creio, irmãos, quando você percebe que não está legal. Eu creio nesse momento. E o perigo está quando a gente não obedece, não se sujeita, irmãos, a essas sinalizações. A gente entrar num ambiente onde a mente começa a ser blindada e a palavra não entra mais. Começa o perigo aí. Mas como nós declaramos aqui, eu sei que você declarou também com fé, você é ensinável. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! Entender, irmãos, sobre a questão da idolatria, se o conceito também, irmãos, remete a se envolver com coisas apenas com interesse, irmãos. O meu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento voltado a interesses. Amém, irmãos? Quantas pessoas hoje têm o seu envolvimento com Deus é só vinculado a interesse. Ao que eu vou receber em troca? O que eu vou ganhar com isso? Escolhendo coisas, irmãos. A gente está estudando aqui sobre, participando do seminário dos 5 dons ministeriais, onde é falado muito aqui, irmãos, que o nosso propósito é edificar o corpo de Cristo. Quem está participando do seminário aqui às quintas-feiras? Temos ouvido essas coisas. Então, irmãos, aprove Deus, o Senhor Jesus aqui concede. Então, não é não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Seja aqui, seja acolá, irmãos, o que importa é que a vontade de Deus aconteça, estabeleça, as coisas fluam, se é através da minha vida, se é através do meu irmão, que o corpo seja edificado. O meu relacionamento com Deus, irmãos, não pode ser algo em troca, por mais que Deus ele derrama a sua bênção, por mais que o desejo no coração de Deus é que vivamos bem, comamos o melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus, da palavra está expressa isso. Mas o meu relacionamento, irmãos, o nível de intimidade com Deus não pode ser vinculado apenas ao que Ele dá, só dá. Porque dentro da realidade de Deus em relação à sua vida, irmãos, Ele vai saber o que você precisa. E se de repente aquilo que você está desejando no teu coração está fora, não vai acontecer. E se o seu relacionamento está vinculado a isso, você vai ter dificuldade.
onde o Deus do seu ventre quer, eu quero. Se não acontecer, irmãos, é por isso que você vê uma insatisfação no meio evangélico. É por isso, irmãos, aquela coisa onde as pessoas têm dificuldade de submeter. Mas não vai acontecer isso aqui. Onde as pessoas querem uma condição, uma coisa que venha massagear o seu ego, que deixa, não, mas eu quero ouvir, né, o tipo self-service. E, irmãos, a internet provoca muito isso. Onde você está ouvindo uma palavra lá e vê uma palavra que está confrontando com você. Não, isso aqui eu não quero não. Aí muda assim, não. Amém, irmãos? Onde na igreja a pessoa tem ídolo, ministro. Eu gosto de ouvir fulano. Não, porque ele é mais educado, mais... Não, mas o fulano bate muito, aí, rapaz, aí mexe comigo. Alô? Ídolo! Para si. Tem um texto aqui que a gente vai ler. Segunda Timóteo capítulo 4. Você está entendendo a palavra? Irmãos, fica tranquilo que daqui a pouco você vai comer o banho de 2. Amém? A nossa oração é que essa palavra fique na sua mente aí, martelando aí. Você vai comer o banho de 2, vai pensar nessa palavra. Eu declaro isso em nome de Jesus. Quando você começa a ver um pedaço de carne lá no banho de 2, você vai lembrar da sua carne, pela qual você vai ter mortificar. Olhar para a carne assim, é a minha carne. Me fez lembrar a carne da mensagem. Ô Jesus, me dê misericórdia. Amém. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já existe, já estamos nesse tempo? Sim ou não? Já. Tem, irmão. Tempo em que não suportarão a sã doutrina. Confronto. Evangelho é confronto. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E a parte séria aqui conclui: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, ou seja, atender àquilo que é interesse dele. Confronto, puxãozinho de orelha, ajuste, uma sacudida, não quer. Eu ouvi uma palavra hoje, que você vai conseguir, que você vai... Amém, irmãos? É uma palavra maravilhosa. Mas quantos creem aqui que o Espírito Santo, às vezes, traz uma palavra de ajuste, às vezes chega um tempo extenso, onde a palavra só ajuste. Mãe, eu estou na igreja lá, como é que é a tua igreja? Não, lá só fala de coisa boa, de você vai ganhar dinheiro, uma casa, aleluia, só conto de fadas, entendeu? Assim... E na minha igreja, não, rapaz, lá só cajadada, irmão. Cajadada, tem uns ministros lá, só cajadada. Sai um, entra pior que o outro, tem um pastor lá, um escurinho lá, negão. Sinistro. Não alivia, não. Às vezes eu quero lá para ouvir uma palavra para massagear, estou tão assim, e sai de lá até tonto, lá que... A situação está tão grave que tem crente até ouvindo muito coach. Nada contra os coaches, dentro da realidade deles. Cheio de coach na internet. Não é crente, não. Pregador ídolo. Cuidado com esse negócio de coach, gospel. Cuidado. Nada contra. Dentro da área, em alguns segmentos, super importante, válido. Mas com relação, irmãos, à palavra, não é coach, não, é Espírito Santo. Pastor, descobri a pólvora. Aí veio coach. Vigia, crente. Olha
só que interessante aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha só que interessante. Aconteceu lá no Velho Testamento. Por quê? Projeta aí, tem que projetar aqui. Projeta aqui. Tem alguém projetando aí? Tem? Olha lá. Porque a rebelião é como o pecado de... Pecado de... É, né? Aí fica metendo malha no pessoal do segmento espírita, né? Tudo macumbeiro, tudo do diabo. Tudo macumbeiro. Bate tambor. Mas na igreja tem feiticeiro. Dentro das igrejas. Fica malhando o pessoal de outro segmento. Não tem nada a ver com você. Eles estão buscando, então, praticamente com o mesmo objetivo, buscar algo para ele, mas com o entendimento deles. Amém, irmãos? Amamos essas vidas. Aí fala aqui, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, tem versão que é obstinação, tem versão que é arrogância. Alguém tem essa versão aí? Arrogância. Tem versão que é porfiar. É como o que, gente? É como o que? Idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. O profeta falando diretamente lá com Saul. Saul, crente que estava abafando. Uma situação que estava acontecendo aqui era que Saul queria fazer do jeito dele. Tem muitos crentes, irmãos, vivendo uma vida cristã do jeito dele. Isso é uma prática de rebelião. Onde o Senhor dá uma direção, ele vai é do jeito dele, do meu jeito. Olha só, presta atenção aqui, ó. Algumas versões traduzem essa parte aqui de obstinação, esse trecho, né? E o porfiar é como iniquidade e idolatria. E porfiar, neste contexto, significa, presta atenção, incitar, não acatar um ponto de vista contrário. Idolatria. Como é que está você em relação à sua igreja? Você está montando uma outra igreja para si? Você está montando uma outra visão? Você sabe onde você precisa estar. Que é idolatria. Você está comigo, irmãos? A insistência, esse texto a gente está vendo aqui, ó, a insistência de Saul em não seguir a ordem de Deus. E aí no final acontece algo muito chato. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Poderia muito bem, em vez de ser assim, um Deus de Davi, poderia, se ele tivesse andado no centro da vontade de Deus. Jesus, filho de... Poderia ter sido Saul. Presta atenção no que eu estou falando, isso é sério, irmãos. Por causa de um coração errado, perdeu uma boa posição. As escrituras poderiam ter sido registradas assim: Jesus, filho de Saul. Você é responsável, eu sou responsável pelas nossas histórias. Mas se eu viver uma vida do meu jeito, não que está expressa na palavra, eu vou ter problemas. Não vou comer o melhor dessa terra. Minha família vai ser um problema. Coisas que você está vivenciando hoje, que às vezes você está só na superfície. Só na superfície.
Não é isso aí não, não foca nisso não. Não foca na consequência. Vá para a raiz, vá para a base, vá para a origem do coração. Alinhe o seu coração à palavra. Mortificai. Domingo anterior, nem anterior, foi antes pulando 2 domingos, eu falei sobre a fé na graça. Onde nós cremos que a graça é a capacidade sobrenatural de não vivermos pecando, irmãos. Eu e você precisamos crer, irmãos, na graça. Não só a graça para te safar do inferno, mas uma graça, irmãos, para você andar conforme a palavra está instruindo. Agora, se você porfiar, não vai acontecer. Deus não vai abençoar. Vai se tornar pesado, onde você vai ver aquela coisa assim, de momentos. Quando sente alguma coisa, quando está num culto avivado, isso acontece com muitos crentes. Aí sentiu a presença de Deus, babou, caiu, plantou bananeira, correu, não é isso? Aí quando ele levanta, ele volta cheio de gás. Não, agora eu vou mudar. Mas quando chega ali, ele joga tudo que experimentou. Não se permitir renovar a mente com a palavra e continua fazendo as mesmas coisas. Porfiando o tempo todo. Você sabe o que tem que ser feito, aonde Deus quer que você fique, e você está configurando um outro evangelho para si, trazendo doutores para atender a uma necessidade sua, não a que o Senhor tem para você, sua, que não tem nada a ver com o evangelho. Deus sabe o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Irmãos, Deus não quer o mal para a sua vida não, Ele quer o bom, Ele quer o bem. Amém, irmãos? E aí, alinhada a Gênesis, irmãos, é o que Satanás implantou no coração de Eva, a mesma coisa. Há uma direção que Deus deu para Adão e Eva. Aí veio a cobra. E a cobra apresentou algo. E viu alguma coisa que chamou a atenção. Irmãos, o pecado não vem assustando um bicho papão, um lobisomem. Não, irmãos, o pecado é um negócio bacaninha, bonitinho. Né? Você está comigo, irmãos? Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 18, eu vou ler, não precisa abrir. Pois muitos andam, Filipenses 3, 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só o que o autor fala aqui, irmãos. O destino deles é a perdição. O Deus deles, preste atenção nessa parte, por favor. O Deus deles é o ventre. Você está entendendo o que eu estou olhando aqui, gente? Sim ou não? O Deus deles é o ventre. Você percebe, irmãos, que a idolatria não envolve apenas a objeto, a algo externo, até mesmo dentro de você, onde você coloca o seu ventre como aquele que vai ditar regra. Que inclusive, irmãos, vai colocar, por isso que não é errado você dizer que idolatria é colocar Deus em segundo lugar. E isso pode acontecer com o ventre de muita gente, se você não tomar cuidado. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Lembra que nós lemos lá em cima, nos primeiros versículos, fazei morrer. Pensai nas coisas da onde, gente? Do alto, não as que estão aqui da terra. Fazei, pois, morrer. Quantos estão gostando do culto da família? O culto, irmãos, que o Senhor espera. Sacrifício vivo. Que sacrifício é esse que a gente precisa fazer? Que é o culto racional. Onde você serve ao Senhor,
onde você busca o Senhor, onde você reverencia o Senhor, não buscando nada em troca. Voluntário. É esse coração que o Senhor deseja, um coração voluntário. Oh, aleluia. Não controlado pelo seu ventre. E quando a gente fala aqui, a gente sempre cita isso aqui. Eu quero ouvir. Não que eu vou ouvir, né? Melhor dizendo, eu vou ouvir. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E o Senhor sabe o que eu preciso. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. O Senhor sabe o que você precisa. Você está num bom lugar. Onde você vai ouvir coisas, irmão. Não o que você quer, não para massagear você. Que de vez em quando é bom ouvir essas coisas. Nada contra, irmãos. Mas você vai ouvir coisas aqui que você precisa ouvir. Agora, o que você está ouvindo? O que você está fazendo com aquilo que está chegando aos seus ouvidos? Você pode dizer graças a Deus? Diga ao Senhor é bom. Aleluia. Eu posso trazer uma outra definição de idolatria para você. Idolatria, tentativa fracassada do homem de controlar a sua própria vida. Tentativa fracassada do homem em controlar a sua própria vida. Onde ele vai configurar conforme o seu bel prazer. Ou que ele achar que tem que ser. Parece uma palavra, irmãos, difícil de entender, mas eu creio que você está entendendo. Porque quando nós começamos assim, citar que nós morremos, e o defunto não sente nada. Porque ele morreu. Querido, você morreu. O crente não pode viver pelos sentidos. É perigoso. Não sei. Sei lá. Alô. Querido, isso está errado para você. Não tem nada a ver. Alguém falou para você, rapaz, não veja isso. Não se envolva com aquilo. Isso está errado. E o crente que se diz crente continua enfiado nisso. É idolatria. Onde ele não consegue se livrar. Ele sabe que está errado. Ouviu uma palavra, aqui sinalizou, mas ele continua. Coração de Saul, ele continua fazendo as mesmas coisas. Sabe que está ferindo o princípio da palavra. Sabe que está entristecendo o espírito e continua fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é um ídolo. Alô. Fazei, pois, morrer. É a nossa responsabilidade hoje. Amém, irmãos? Como é o seu relacionamento com Deus? Diga assim, Espírito Santo, você tem liberdade de configurar esse ambiente. Amém, irmãos? Fazei, pois, morrer. Citamos várias obras da carne. Essas obras da carne, irmãos, podem ser um Deus, onde você coloca como à frente de Deus, onde se elimina a responsabilidade, um posicionamento que você deve fazer em relação a essas coisas. Se eu não creio na capacitação sobrenatural que o Espírito pode conceder, irmãos, eu vou estar colocando sempre lá no topo essas coisas. Mas há uma graça para isso. Você está comigo, irmãos? Diga graças a Deus. Diga o Senhor é bom. Tem uma passagem, irmãos, daquele jovem rico, né? Chegou lá todo empolgado. Senhor, eu cumpro as leis, eu faço isso, faço aquilo outro. O que falta? O que está faltando para ficar tudo ok para mim? Lembra dessa passagem do jovem rico?
Aí Jesus falou assim, olhou para ele assim, todo empolgado, né? Às vezes tem crente hoje assim, todo empolgado, não, eu faço, eu dou o dízimo, eu vou para o culto, eu faço, acontece. Mas Jesus, ele olha o nosso coração. Não vai ser eu que vou olhar o teu coração, mas Jesus, ele olha o nosso coração. E ele quer você bem, ele me quer bem. Quando ele vê que existe um Deus que está travando você, ele vai falar. Aí Jesus olhou para aquele jovem rico e falou assim, ó, falta uma coisa. Faz o seguinte, vende as suas propriedades e reparte aos pobres. E na verdade, irmãos, a intenção ali não era para que ele fizesse isso. Jesus queria mostrar para ele como estava o coração dele. E ele ficou triste, sabendo que era muito rico. Porque existia um mamon ali. O Deus do dinheiro. Eu quero dizer para você nessa manhã, pelo Espírito Santo, Jesus está falando com você agora. Falta uma coisa. Se há alguém assim, tome uma posição. Não deixe que esse Deus continue reinando em você. Seja até mesmo o próprio ventre. Onde é do seu jeito. Tem que ser assim. Eu sou livre. Claro que você é livre. Tanto é que você está ouvindo uma palavra hoje para você não viver preso. Se é a pornografia, irmãos, a pornografia vai desaparecer em nome de Jesus. Quando você alinhar ao coração a palavra. Amém? A violência na sua casa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, ele incumbiu, deu a responsabilidade do homem de governar, de administrar a terra, dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Ali não há uma ordem para você dominar outro homem. Nós não fomos criados, irmãos, para controlar a vida de outro homem. Então a Bíblia está recheada, irmãos, de instruções que pode nos fazer alinhar. E olhando para essas ministrações, irmãos, eu vou saber como é que é o estilo de vida que Deus quer na nossa casa. Eu disse aqui que essa palavra é para todos, né? Jovens, adolescentes. Se você olhar para a palavra, você vai entender que o obedecer é bênção para você. Se você tem dificuldade de obedecer, o problema é no coração. Você precisa ver o teu coração, alinhar o seu coração. Se você entender que o seu coração, irmãos, faz parte de um contexto em que você tem um amor derramado nele, e que é uma fonte da vida, onde eu tenho que guardar o meu coração, eu vou ser seletivo, irmãos, em quem eu vou assistir, em quem eu vou acessar, em quem eu vou seguir. Coração, porque aquilo que você é reflete aquilo que está dentro de você. A sua boca fala o que o teu coração está cheio. As suas atitudes refletem aquilo que está no seu coração. Então, às vezes, mamãe, papai, marido, esposa, às vezes a gente fica focado só na parte da consequência ali, mas precisa ter uma mudança aqui dentro. Precisa desejar, se submeter. Talvez a força que você está fazendo não esteja dando resultados. Essa ação errada precisa acertar aqui. O meditar na palavra, o se envolver com a palavra, irmãos, vai fazer com que nos tornemos sensíveis e a nossa mente vai sendo renovada com a palavra, para experimentarmos qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, quando nós renovamos a mente com a palavra. Por isso, irmãos, a gente precisa mergulhar na palavra. Porque está faltando, de repente, amor às coisas de Deus, a piedade, como nós falamos. Talvez a falta de exposição à palavra. Como é a sua exposição à palavra? Talvez há horas e horas na internet, horas e horas envolvido em coisas que não tem nada a ver para a sua vida, irmãos. Vai estar fazendo com que você não crie uma estrutura
Porque a palavra, irmãos, ela tem esse poder na nossa vida. Quando nos submetemos à palavra, irmãos, na hora que a gente for ser violentado ou atacado, irmãos, por esses deuses, nós vamos lembrar da palavra e vamos declarar a palavra, porque o meu coração cheio da palavra, irmãos, vai sair pela minha boca. Amém. O que vai sair na minha boca, irmãos, está relacionado ao que está aqui no meu coração. Amém. Culto de libertação. Aleluia. Fugir da idolatria. Levantai-vos. Com o seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.